Olá, bem-vindo ao nosso canal Dicas do Marido Aluguel. Hoje vou estar dando uma dica para você, meus amigos. Vamos falar sobre resistência de chuveiro. Se você não sabe, vem comigo que eu vou te ensinar. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Meus amigos, vou estar falando para vocês hoje sobre resistência de chuveiro. A durabilidade de uma resistência de chuveiro. Simplesmente as pessoas vão até a loja, compram um chuveiro bacana, bonito, como este, ou como esses modelos aqui, ou enfim, outros, vários modelos que nós temos aí, que não é só você comprar o chuveiro, chegar aí na sua casa e instalar o chuveiro. Existem algumas residências que têm um problema muito sério de fiação na sua residência. Às vezes a casa é um pouco antiga e às vezes a fiação não é compatível com o modelo de chuveiro que você está instalando. Às vezes você compra um chuveiro como esse aqui de 6.800 watts de potência ou um chuveiro de 7.500 watts de potência que requer uma fiação adequada para esse tipo de chuveiro. Esse chuveiro você não pode usar uma fiação ou uma bitola fina. Você tem que utilizar uma bitola adequada para ele. Ou cabo 6 milímetros ou até 10 milímetros. Depende do modelo de chuveiro que você comprou. E também os disjuntores. Você tem que adequar também o disjuntor que seja compatível para esse modelo de chuveiro. Aí muitas pessoas acham que simplesmente é comprar o chuveiro e ir lá instalar. E aí acaba dando problema. Ela não faz uma ótima instalação, não faz uma boa instalação, acaba não utilizando conectores, que é muito importante que você utilize conectores. Você usar conectores faz com que o seu chuveiro tenha uma ótima condutividade de energia, certo? Então isso é muito importante. Não fazer aquelas emendas que o pessoal faz, emenda fio ou cabo com cabo e passa fita isolante. Isso tudo vai influenciar na resistência do seu chuveiro, certo? Então, a sua instalação ela tem que estar adequada para o modelo de chuveiro que você tem aí na sua casa, certo? Outro detalhe muito importante. Se você reside em apartamento, você tem que usar um redutor de água, porque você tem muita pressão de água e vai fazer com que a água do seu chuveiro não esquente. Então é importante que você utilize um redutor de água, certo? Muito bem. O que ocorre se você mora numa residência, numa casa? Que às vezes a caixa fica na laje, em cima, e não tem tanta pressão de água. Há necessidade de você tirar o redutor, não usar o redutor, certo? Porque às vezes você não tem uma ótima pressão d'água e você vai ter problema com o chuveiro. Então você não pode utilizar redutores, certo? Então você tem que, numa casa de planta baixa que nós chamamos, você deixa sem o redutor de água. Certo, meus amigos? O que ocorre numa situação na época do inverno? Muitas pessoas, elas vão lá e fecham o registro de água para que a água esquente. E aí há um grande problema. Faz com que a durabilidade da resistência caia. Porque ela precisa estar em contato com a água dentro do bojo do chuveiro para que ela possa esquentar por completo a água do bojo do chuveiro. E quando você reduz a água, faz com que essa resistência trabalhe sem água. Uma parte da resistência trabalhe sem água, certo? Essa resistência que tem que estar imergida na água, certo? Ela vai se deteriorando com o tempo. Aí faz com que a sua resistência queime. Porque nós estamos falando de uma energia térmica aqui. Nós temos que ter um chuveiro adequado para todo esse tipo de situações, para que você possa fazer com que a sua resistência dure em torno de 2.100 horas, mais ou menos, 2.000 horas, mais ou menos, nesse processo todo de trabalho da resistência. A durabilidade da resistência é para isso. Só que esses fatores que eu comentei com vocês faz com que essa resistência ela vai se deteriorando, entendeu? E ela não vai ter essa mesma quantidade de horas que ela foi testada para que ela possa trabalhar no chuveiro aqui na nossa casa, aí faz com que a sua resistência queime. Então, é um detalhe que eu estou passando para vocês, porque muitas pessoas reclamam porque a resistência em torno de 2, 3, 4 meses queima.
Só que são um conjunto de fatores que vai fazer com que a resistência do seu chuveiro ela vai durar muito e muito tempo, desde que tenha todo esse processo que eu comentei com vocês, da fiação, dos disjuntores, do redutor de água, esteja tudo dentro das condições que esse chuveiro precisa, certo? Se você fechar muito o registro, a água até vai esquentar, mas a resistência vai ter problema. Não vai durar muito tempo, certo? Ela vai se deteriorando. Certo, meus amigos? Eu estou passando essa dica para vocês porque já me questionaram, já me perguntaram sobre a questão da durabilidade, da resistência do chuveiro. Então são esse agregado de fatores que faz com que a resistência do nosso chuveiro possa durar mais tempo ou menos tempo. Fica aí mais essa dica para vocês do marido de aluguel.